Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Eu sinto que a gente, aos poucos, vai tentando quebrar um muro, mas não é um, são vários. É o muro da vergonha, é o muro da culpa, é o muro do preconceito, é o muro do machismo, e tudo isso se replica dentro dos relacionamentos. E, infelizmente, quem mais sente tudo isso na pele são as mulheres, por todas essas questões, né? De não se tocar, de não ter um orgasmo, de não se sentir livre com a própria vulva. Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes, vai lá. No Instagram é @genteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Temos também canal no YouTube, hein, com todos os episódios do podcast. Assine esse podcast no aplicativo em que você está ouvindo para saber quando tiver episódio novo. Assim você recebe um avisinho lá e não perde nada por aqui. E dependendo de onde você está ouvindo, nos dê 5 estrelas também para poder ajudar esse podcast a chegar a mais gente. Vamos então já começar no assunto de hoje? O assunto que eu adoro falar, porque acho muito transformador para muitas mulheres. A gente vai falar hoje sobre a sexualidade e o prazer feminino. Falar sobre sexo e orgasmo. Acho importante a gente falar tão abertamente aqui de todos os detalhes, porque até pouquíssimo tempo atrás, o sexo para as mulheres era visto como algo ligado apenas à reprodução. Então, toda forma de prazer era totalmente reprimida. Chegou a ser até considerado pecaminoso. E ainda é visto assim, né, por muita gente. E isso vem já lá de trás, tanto na Bíblia, com a figura de Eva, como na mitologia, com a figura de Afrodite. O corpo da mulher e sua sexualidade foram criadas a partir do pedaço do corpo de um homem. Eva da costela e Afrodite do pênis castrado de um deus. Então essa ideia de que o corpo da mulher seria uma extensão do masculino seguiu por muitos anos. Chamavam até os ovários de testículos femininos, veja só. Quando a ginecologia surgiu, ainda se desconhecia o orgasmo feminino. Somente a partir do século passado é que começou o estudo sobre esse tema. Os mitos sobre a sexualidade feminina e esse desconhecimento da mulher sobre seu próprio corpo têm um objetivo: o controle social. Tem gente que ainda no século XXI vê o prazer feminino como uma função secundária ao prazer masculino. Mais uma pesquisa feita pela USP e divulgada em 2016 mostrou que o sexo é considerado essencial tanto para mulheres quanto para os homens. Porém, a maioria das mulheres afirmou ter dificuldade para sentir prazer na relação sexual. Vou conversar então agora com a Nathalie Gutierrez. Ela que é graduada em Relações Públicas, sexóloga e educadora sexual, colunista de sexualidade e feminismo, youtuber com mais de 96 mil inscritos e especialista em sex toys. Ela é dona da marca Dona Coelha e responsável pelo primeiro contato com sex toys de mais de 100 mil mulheres. Nath, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente um pouco mais aqui pra gente. Quem é você? Ai, que prazer estar aqui participando e principalmente falando desse assunto tão importante, tão maravilhoso que é a sexualidade. Eu sou a Nath, da Dona Coelha, sou proprietária da loja, nós temos o canal no YouTube, temos o Instagram, temos o blog, temos o site, e a Dona Coelha é um projeto justamente para falar sobre sexualidade em todos os âmbitos possíveis e imagináveis, seja para usufruir de um momento de intimidade sozinha, seja para ter um momento de intimidade com uma outra pessoa. Maravilha. Nath, o sexo ele tem vantagens para a nossa saúde também? Se sim, quais são elas? Com certeza. O sexo faz bem para a gente na autoestima, faz bem para a nossa pele, faz bem para o nosso cabelo, faz bem para a nossa vida em todos os âmbitos. Uma mulher ou uma pessoa, enfim, que está ali bem resolvida com a sua sexualidade, é uma mulher mais segura de si, é uma mulher que sabe do que gosta, quando a gente fala principalmente da sexualidade, né?
Sim, e olha, tem uma importância de tratar essa sexualidade com o ginecologista também, né? Porque a gente vê muito, inclusive, sessões, consultas com a ginecologista em que não se trata desse assunto. E, aliás, muitas vezes a gente vai para a ginecologista para resolver problemas, algumas questões nossas físicas, mas a gente acaba não conversando sobre a sexualidade. Qual que é a importância de trazer esse tema também, esse assunto nas consultas? Muito legal você trazer isso, Thaís, porque normalmente, vou dizer até por mim, as impressões que eu tinha quando eu ia a uma ginecologista era basicamente o momento de pedir exames. Então, não havia nenhum tipo de questionamento de nem sequer o como você está. Você se masturba? Uau, que pergunta que eu nunca achei que eu ouviria de uma ginecologista. Até que eu descobri a ginecologia natural. E a ginecologia natural, na verdade, é esse acolhimento que nos falta, que é tão importante e que, infelizmente, nem todas as mulheres têm essa, eu vou dizer até experiência, sabe? Porque acaba sendo uma vivência tão, tão, tão importante que vai muito além dos 5 minutos que você senta e sai com um exame ginecológico para você fazer. Então, é super importante para você se conhecer, principalmente, né? Essa pergunta do, você se masturba? Pode até parecer que fala, nossa, mas o que tem a ver? Poxa, tem tudo a ver. Se você olha a sua vulva, se você conhece sua vulva, se você se toca, você sabe o que você gosta, se você já teve um orgasmo, como está a sua intimidade. Se aparece um carocinho, você vai ter o simples gesto de colocar a mão e olhar, coisa que, no geral, a maior parte das mulheres tem essa coisa de, não vou tocar na minha vulva, como assim tocar lá, essa coisa de ser até nojento para algumas mulheres, né? E quando você tem essa vivência de uma ginecologia que te acolhe, que te pergunta, que quer saber como você está, além de um exame de Papa Nicolau, é muito diferente. Então, é muito importante. Sim, você que está ouvindo, inclusive, ela falar sobre isso da ginecologia natural, tem uns episódios aqui anteriores, a gente falou sobre a ginecologia natural, inteiramente o episódio sobre isso. Teve também um sobre vaporização do útero, então a gente foi entrando um pouco nessas questões, que é muito bacana e está muito ligado com o autoconhecimento, né, da mulher. Então, eu te convido a ouvir aí também os outros episódios. E, Nath, como que funciona a ejaculação feminina? Todas as mulheres ejaculam ou não? Como que isso funciona? Perfeito. Tem uma série de questões importantes de a gente falar quando a gente fala vou falar do orgasmo, tá? Quando uma mulher, ela entende que ela tem um orgasmo, ela, algumas vezes, ou até a parceria, pensando num casal hétero, fala assim, mas peraí, então o orgasmo deve ser igual a ejaculação do pênis, que tem que sair algum líquido para efetivamente eu ter tido um orgasmo. Mas a verdade é que tem algumas diferenças. A gente tem um orgasmo, a gente tem a lubrificação, a gente tem a ejaculação e a gente tem também o tal do famoso agora squirting. Quais são as diferenças? A lubrificação, basicamente, é quando a gente está excitada, a gente está ali com muita vontade, muito tesão, e a gente vai criando, o nosso corpo vai produzindo a lubrificação dentro do nosso canal vaginal. Então, para a gente ter uma relação pensando na penetração, há essa lubrificação natural. Quando a gente tem um orgasmo, a gente pensa que é isso. Então, eu molhei minha cama inteira, porque eu estava lubrificada, então significa que eu tive um orgasmo. Não. O orgasmo nada mais é do que, vamos imaginar uma bexiga. A gente vai enchendo aquela bexiga e ela vai ficando maior, 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 até que quando ela explode, ela murcha. É mais ou menos a mesma coisa quando a gente tem um orgasmo. Então, a gente vai se enchendo, vai ficando excitada, o nosso clítoris vai se enchendo de sangue, e aí quando você está no ápice, que você chega ao orgasmo, é aquela sensação de foi. Esse é o gozei, né? No geral. E aí também tem a ejaculação, que é quando a gente tem uma baita, super, hiper lubrificação, que aí sim você molha toda a cama. E aí também tem o squirting, que ele sai pelas nossas glândulas de Skinner. É completamente diferente da urina, não sai pela uretra, não tem a cor de xixi, não tem a textura da urina, é bem diferente. E quando a gente vai estimulando, é algo assim incontrolável. Então você vem, você nem sabe o que está acontecendo, e é um jato, um líquido muito forte que sai das glândulas de Skinner. Então, e também não tem o cheiro da urina. E não tem o cheiro da urina, perfeito. É um pouco mais viscoso, sabe? Assim, não é tão líquido. E aí a gente vê a maravilhosidade que é o nosso corpo, com tantos tipos diferentes que a gente pode passar aí de orgasmos e lubrificação e tudo mais.
E eu li que, ao contrário dos homens, que a ereção é sinônimo de disposição nos homens, né? A lubrificação vaginal, então, nada tem a ver com a satisfação sexual e a prontidão para o sexo? É isso mesmo? Pode estar lubrificada, mas não estar pronta para o sexo? Eu ouso dizer que pra gente, no caso, nós mulheres, funciona um pouco diferente, né? O sexo pra gente não é só essa coisa da penetração. Pra gente é importante a gente estar preparada também. Bom, eu quero, eu estou afim, eu estou num dia legal. Isso não se aplica só para nós, mulheres. Isso se aplica para os homens. Por que o homem tem que estar sempre pronto? Essa questão da virilidade. Então, o homem tem que estar sempre pronto. E para a gente é a mesma coisa. Às vezes você está super lubrificada, você teve ali um pensamento, você ficou excitada, teve um momento de tesão, mas isso não significa que efetivamente você quer um momento de penetração. Talvez você queira só resolver isso sozinha. Quando eu estava lendo também sobre esse assunto, eu vi que é comum que as mulheres tenham o desejo de serem queridas, desejadas e aceitas. E como isso sendo parte também para que elas sintam prazer. Então, como se fosse um dos responsáveis pelo prazer dela, o poder de ser desejada, né? Que é um dos componentes mais fortes do desejo das mulheres. E aí eu fiquei na dúvida se isso também pode confundi-las, ou seja, o fato de saber que está sendo desejada acaba deixando-a com esse desejo também. Mas se isso também acaba confundindo com a própria vontade dela, o próprio desejo, se realmente está ligado com o desejo dela ou se é algo mais ela querendo doar, né, para poder satisfazer o outro e não satisfazer seus próprios prazeres. Perfeito. Nós todos somos pessoas que desejamos e queremos ser desejados e desejadas. O desejo, ele pode fazer parte de uma fantasia, um fetiche, no sentido de, nossa, queria muito ser desejado por aquela tal pessoa. Isso mexe com o nosso emocional, com a nossa autoestima e também, claro, com a nossa aceitação. O que a gente tem que tomar cuidado é para isso não confundir o real desejo da coisa toda. Parece até meio confuso, né? Quero ser desejada, eu sou um ser desejante, mas isso não implica como um todo no meu desejo. Fica muito até confuso. Mas, no geral, é isso. A gente pode ter tudo isso, a gente tem essa questão do desejo, a gente gosta de se envolver com as pessoas, mas a gente não pode confundir esse desejo no quesito fantasia, no sentido de é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Pode ser só um momento, mas talvez não seja tudo que a pessoa idealizou para ela naquele momento, para aquele relacionamento ou para aquele sexo casual. E tem uma porcentagem de mulheres, né? 10% das mulheres que não sentem desejo sexual e nem conseguem ficar excitadas. Quando falamos de mulheres com mais de 60 anos, esse número, inclusive, dobra. E isso é um transtorno mesmo? Isso tem realmente esse número aí, 10%, que eu vejo como um número grande até, né? Tem algo que possa ser feito por essas mulheres? Eu penso que o mais interessante nesses casos não tem uma fórmula mágica, sabe? Assim, uma receita de bolo que se aplica para todas as pessoas. São pessoas diferentes, com histórias diferentes, relacionamentos diferentes, mas eu tenho a sensação que o simples fato de a gente se permitir, sequer pensar nas possibilidades que a gente tem, sexualmente falando, de intimidade falando, se a gente pensar nessas mulheres de mais de 60 anos, será que elas já tiveram orgasmo? Será que elas já realizaram algum desejo diferente? Ou será que teve sempre aquela relação numa posição mais comum e nunca sequer tocaram o seu clitóris? Então, acredito que antes de a gente pensar será que é um problema? Será que é uma disfunção sexual que aquela pessoa tem? Acho que é importante a gente, isso mesmo que a gente está fazendo, de ter esse papo sobre sexualidade, já é super importante para dizer para essas pessoas que tá tudo bem, a gente está aqui do seu lado para você se tocar, para você se conhecer, para você pegar um espelhinho e olhar a sua vulva. E tudo isso, de certa forma, vai aos poucos despertando o desejo, a excitação, a lubrificação, as fantasias e por aí vai. Nath, vamos falar um pouco então agora sobre libido. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela e se tem também dicas para melhorar a libido da mulher. Perfeito. A gente até falou um pouquinho antes, né, sobre a ginecologia natural, e a minha ginecologista natural foi quem me contou um pouco sobre a libido, e ela me deu um exemplo que eu particularmente achei incrível, e é que eu vou compartilhar com vocês pedindo a licença poética dela. Que a gente fala muito da tal da libido alta, libido baixa. Ai, minha libido tá baixa, minha libido tá alta. Provavelmente todo mundo já se pegou naquele dia que, assim, saí de casa para trabalhar,
e pensou, nossa, hoje quando eu voltar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou botar uma roupa, e aí você chega à noite acabada e pensa, onde eu estava com a cabeça, gente? Por que eu quero fazer um troço desse? Eu não vou fazer nada, eu quero só tomar um banho e relaxar. Isso nada mais é do que a sua libido que foi consumida ao longo do dia inteiro. Então, peraí, você está me dizendo que a libido não é só a questão da sexualidade? Exatamente isso. Imagina que a libido é um bolo bem grande. E esse bolo está cortado em várias fatias. E ao longo do dia, você vai consumindo essas fatias. Então, você teve um dia super feliz, que você saiu para, sei lá, ter um almoço super gostoso. Você já consumiu um pouquinho da sua libido nessa liberação toda de hormônios de felicidade que você teve. Aí depois você teve uma reunião e você foi promovida. Você já consumiu mais um pouquinho da sua libido. E ao longo do dia, você foi consumindo esse pedaço todo de libido. Eu fui embora, peguei um trânsito super chato. A libido também tem essa questão de você nem sempre fazer coisas só legais. Quando chega o final do seu dia, aquele bolo de 10 pedaços de libido que você tinha, te sobrou um. E aí você vai fazer o que com isso? Você fala, eu sei, eu quero tomar um banho. Então a nossa libido é basicamente isso, a gente vai consumindo ela. A gente vai ao longo do dia consumindo às vezes sem perceber. E aí por isso que algumas vezes você tem essa sensação de períodos, né? Minha libido tá tão baixa, minha libido tá tão alta. Isso sem incluir os outros fatores, por ser mulher, de menstruação, pelo nosso corpo às vezes precisar ficar mais quietinho, mais guardado, por aí vai. E para quem sente que já está há um tempo essa libido mais baixa, inclusive mães de bebês menores, né, de crianças menores, tem alguma dica para poder tentar aumentar essa libido? Cada caso é um caso, seria muito irresponsável da minha parte dizer uma coisa que fosse boa para todos. Acho que nesse caso é você procurar, de fato, uma profissional, uma ginecologista natural que vai conversar com você, vai entender. Pode ser que antes da gestação, durante a gestação, você tenha tido questões que mudaram a sua libido. Então é importante ter essa conversa com uma profissional, uma terapeuta sexual, para entender e passar para você as melhores orientações. Legal. E tem tipos diferentes de orgasmos também, não? Tem, olha, tem orgasmos clitorianos, tem orgasmos quando a gente pensa na penetração, tem orgasmo por estímulo no mamilo e tem orgasmo anal também. E a gente, às vezes, pensa que fica só meio limitado ali, né? O orgasmo clitoriano é o que está sendo, acredito eu, que o mais falado. Até quando a gente fala de orgasmo via penetração, é uma pequena parcela das mulheres, das pessoas com vulva, com vagina, que tem esse orgasmo. A gente está até desenvolvendo uma técnica super legal para fortalecer os músculos, entender um pouco os músculos do canal vaginal, junto com uma fisioterapeuta pélvica, que está sendo bem legal, para a gente experimentar, para a gente entender outras formas de estímulo e excitação do nosso corpo. Mas o orgasmo clitoriano é o mais falado, o mais conhecido, o mais buscado. Até com a chegada do sugador clitoriano, tem sido assim um orgasmo, a gente está falando do orgasmo miojo, né? Em até 3 minutos você consegue chegar lá. Então, o orgasmo é um dos mais interessantes, para a gente ficar assim até com sono depois. E olha, quem tá ouvindo e tá gostando desse assunto aqui, já guarde o episódio da semana que vem, o episódio seguinte, que também vai ser com a Nath. A gente vai falar sobre vibradores, então vai ser uma continuação desse aqui, né, Nath? Oba! Nath, eu vi aqui também um estudo feito com 200 pacientes pelo psicólogo Itor Finotelli Jr., que é um terapeuta da cidade de Campinas, e descobriu que as mulheres se excitam recordando apenas o sexo, né, com seus parceiros, enquanto os homens recorrem a fantasias com mulheres atraentes. Isso acontece, essa divisão mesmo, essa diferença mesmo? E por que isso acontece? Acredito muito que é o poder da fantasia, né? Os homens têm essa coisa de ser muito visual e a gente essa coisa muito mais do emocional e tudo mais. Então, a gente consegue passear dentro do nosso HD interno e passear aí por lembranças, por coisas que a gente gosta, fantasiar até com pessoas que a gente, sei lá, um famoso de repente, e isso já faz com que a gente tenha uma grande excitação. Eu acredito particularmente, Thaís, que se os homens se permitissem fantasiar com, né, o seu próprio HD interno também seria super interessante, mas eles têm essa coisa, essa necessidade, se é que eu posso dizer assim, ou eles pensam que é uma necessidade deles, de ver o pornô, de ter esse acesso de vídeos e etc. Inclusive, sabe que tem aquele aplicativo, o Tela Preta,
que tem contos eróticos, e tem sido muito baixado agora, que muita gente está buscando ouvir e ler mais contos eróticos, principalmente nesse momento de pandemia, né? A quem a gente recorre? À leitura, aos áudios, às pessoas que a gente pode conversar, ao contatinho. Então, mais pessoas estão buscando para trazer mais intimidade consigo mesma e trazer novas experiências para as relações também. Já que você trouxe aí o assunto do filme pornô, né? Eu queria perguntar para você, se você acha que, de alguma forma, esses filmes pornôs, eles dificultam a relação sexual do casal, em relação, assim, aquele casal não conseguir mais se conectar com o prazer que ele sente, porque estão ligados àquele tipo de sexo que eles assistem no filme pornô. E eu já ouvi também falar de homens, não ouvi de mulheres, mas também deve ter, em que não conseguem mais sentir prazer no sexo com a companheira por conta disso, porque só consegue sentir se o sexo for daquele jeito, como no filme pornô. Então, queria saber de você o que você acha sobre os filmes pornôs quando a gente fala de uma sexualidade, de uma relação sexual mesmo entre um casal. Nossa, eu honestamente acho um desserviço à sociedade o pornô, sabe assim? Isso atrapalha em todos os sentidos. Quando a gente pensa nos homens adultos, de meia idade, ou até mais velhos hoje, e a gente para pensar que educação sexual esses homens tiveram? O pornô, sabe? Quando a gente pensa nas mulheres, né? Na nossa idade, mulheres mais velhas, qual foi a educação sexual que elas tiveram? Tirando as pessoas que são mais privilegiadas e tiveram uma educação sexual super bacana dentro de casa. Aquele parceiro que você conheceu que também assistiu pornô. Então, o pornô te mostra o quê? Que você tem que gritar que nem uma louca, porque significa que você está tendo super prazer. Que prazer é aquela bate-estaca infinita, que a pessoa fica te penetrando ali, você tá gritando. Um monte de cenas, assim, de performance. Não tem contato visual, não tem beijo, não tem abraço, não tem olhar, não tem nenhuma troca de sentimento, efetivamente. Então, quando a gente pensa que você olha isso e você vai replicar, é basicamente esse serviço todo que a gente tem nos relacionamentos. Principalmente quando a gente pensa em relacionamentos casuais, em sexo casual, parece que é uma coisa que não pode haver sentimento. Só pode haver sentimento se você desenvolver um relacionamento com aquela pessoa, que é o que a gente fala da responsabilidade afetiva. Não há essa responsabilidade afetiva. E quando a gente traz para os relacionamentos, é exatamente a mesma coisa. E se esse casal não conversa, não existe um diálogo entre eles, aí fica mais difícil ainda. Porque se é um casal que conversa, fala, poxa, não gosto assim, vamos pensar de uma outra forma, seja no sexo oral, seja no sexo vaginal, seja em qual for a relação sexual desse casal, sabe? Se não tem uma conversa, é só o que vê no pornô, replica, provavelmente a pessoa que tem uma vulva, ela vai ficar descontente, ela vai falar, poxa, mas é isso? Eu não senti nada. Confesso por mim, por anos, eu achei que o sexo era aquilo. E eu me perguntava, Thaís, eu falava, pera, é isso? Porque as pessoas falam que o sexo é tão gostoso. É isso? Não tem um estímulo clitoriano, não tem um espaço para você contar sobre você, não tem um espaço para você se tocar. Não existe. Agora parece que as coisas estão de fato melhorando. E tudo isso vem nessa cultura pornô. Imagina, né? Esses homens assistiram e falam, é isso. Vamos fazer isso, então. Tem homem que nem sabe quando vai fazer um oral numa mulher, onde é o clitóris. Fica lá passando a língua, sabe Deus por onde? O clitóris só falta fazer aqui, pelo amor de Deus. E, né, e a pessoa fica lá lambendo como se aquilo fosse um sorvete. Então, tudo isso para mim vem muito do pornô. E qual que é a importância, você falou aí, né, de conversar, do casal conversar? Qual que é essa importância e como trazer esses momentos aí de conversa no casal? Porque eu acho que isso também não é uma coisa ainda culturalmente que está lá, né? Que as pessoas façam isso com frequência. Vou conversar com meu parceiro ou minha parceira sobre sexo, sobre o que está legal, sobre o que não está, o que ela gosta, o que não gosta, enfim. Então, como trazer esse diálogo sobre o sexo na relação? A gente fala isso praticamente, eu vou dizer por mim, todos os vídeos do canal, no final eu falo sobre o diálogo, como é importante a conversa entre o casal. Não acredito que você sentar e falar assim, bom, é hoje, eu te chamei aqui
que a gente precisa ter uma conversa, nós vamos dialogar sobre o nosso relacionamento. Não acho que é isso. Eu acho que são pílulas ao longo dos dias que você vai demonstrando para a pessoa o quanto é importante essa conversa. Tem que vir de alguém. Alguém precisa partir essa conversa para que o outro entenda a necessidade. Então, nossa, sabe o que eu estava pensando? Você já pensou se a gente experimentasse um sexo oral diferente? Eu vi umas dicas num blog, sei lá, XPTO, no blog da Dona Coelha. Nossa, e tem uns movimentos maravilhosos. Vamos ver como que essa pessoa vai receber essa informação, sabe? Pode ser que ela receba super bem. Poxa, que legal, me manda o link. Se a pessoa não receber ali muito bem, foi uma coisa média, acho que vale você em outro momento falar, olha, se você quiser eu te mando o link. Ou, nossa, sabe que agora que você chupou esse sorvete me deu uma ideia? A gente vai despertando essas pequenas coisas muito sutis até que a gente vá conseguindo, de fato, construir esse diálogo. É, de fato, uma construção, tijolinho por tijolinho, que essa comunicação vai surgindo entre o casal. A gente vai, aos poucos, interagindo, contando o que gosta, contando o que não gosta, pensando na possibilidade de trazer um brinquedinho, trazendo desejos, trazendo fantasias, mas não dá para ser do dia para a noite. Você chegar e falar, então, o negócio é o seguinte, vamos abrir essa relação? Tô achando essa relação aqui que não tá legal, você já assusta a sua parceria, né? Então, a minha dica é, vai aos poucos, com calma, e vai trazendo pequenas frases, pequenas intenções ao longo dos dias. Tem dados que eu li e que me deixou tão chateada assim, né? Deixa as mulheres chateadas, acho que no geral, de ver o quanto o número grande de mulheres que nunca chegaram ao orgasmo na vida e também o número grande de mulheres que fingem orgasmo, e isso assim é quase que unânime também, fingem orgasmo na relação. E aí eu já trago uma coisa mais séria ainda, que seria o estupro marital, né? Que é o estupro dentro da relação, em que muitas mulheres nem sabem que é chamado de estupro, que aquilo é um estupro. Então, queria que você falasse um pouquinho também desses temas aí que eu acho que são bem importantes para a gente conversar. Com certeza. Essa questão toda até da comunicação reflete nessas questões todas que a gente está falando. Essa questão das mulheres, às vezes, essa coisa tão de longo tempo, que se a gente for pensar nem é tanto tempo assim, de que a mulher está ali para servir, para dar prazer, e ela ter prazer não é uma questão. E essas relações onde a mulher não tem conhecimento, onde ela não tem internet, onde ela não tem noção, né, desse mundo aqui fora parece que acontece, pensando de mulheres mais velhas, e que existe o estupro marital e elas nem sabem o que aquilo está acontecendo. Basicamente, elas estão servindo seus parceiros que são casados há muito tempo e está tudo bem. E digo isso porque a gente atendeu uma mulher há um pouco tempo, faz uns 8 meses mais ou menos, e ela trouxe para a gente a questão exatamente disso, que ela descobriu que ela era estuprada pelo marido, que havia falecido já fazia uns 2 anos. Ela falou, mas eu estava fazendo o meu papel de mulher. Então, para ela isso nem acontecia. Para ela, ela só estava fazendo o papel de boa esposa na cabeça dela. E foi muito curioso que essa conversa toda aconteceu porque ela nunca tinha se tocado. E por incentivo da neta, ela ganhou um vibrador da neta. Ai, que maravilhosa. Foi muito legal. E ela ficou super contente e tal, e depois ela foi lá para escolher outro e ela contou tudo isso pra gente. E ela contou que além de ela descobrir isso, ela também nunca tinha se tocado. Ela nunca tinha visto a própria vulva. E depois que ela tinha ganhado o vibrador da neta, ela tinha tido um orgasmo. E ela queria ter outros tipos de orgasmo. Então, por isso que ela estava comprando um novo brinquedinho para ela, porque ela merecia. Então, em 2 anos, a vida dessa mulher mudou completamente para melhor. Né? No entanto, que a primeira coisa que eu falei para ela foi, eu sinto muito por tudo isso que você passou, mas vamos em busca de novos momentos, né? De ter momentos mais agradáveis, mais felizes. Então, é uma realidade, infelizmente, muito triste. E a gente sabe também que nessa troca, com tantas mulheres que eu tenho diariamente, seja por telefone, e-mail, WhatsApp, direct, eu me sinto muito privilegiada, Thaís, porque a gente recebe muitos relatos. Alguns muito felizes e outros nem tanto. E muitas mulheres falam, não tenho orgasmo, não tenho curiosidade, já me questionaram se ela de fato tinha ou não um clitóris, por que era importante ela se tocar, se o namorado dela estava feliz, ou, eu tenho orgasmo sozinha.
com o meu parceiro, não. Mas você não tem vontade? Ah, não, porque senão ele vai sentir que isso é uma afronta para ele, sabe? Ele vai sentir que ele não é bom o suficiente para mim. Então, eu sinto que a gente, aos poucos, vai tentando quebrar um muro, mas não é um, são vários. É o muro da vergonha, é o muro da culpa, é o muro do preconceito, é o muro do machismo, e tudo isso se replica dentro dos relacionamentos, e infelizmente quem mais sente tudo isso na pele são as mulheres, por todas essas questões, né, de não se tocar, de não ter um orgasmo, de não se sentir livre com a própria vulva. Uau! Tem uma curiosidade aqui também, que eu queria trazer, que falam que homens têm mais desejo sexual que as mulheres. Ao mesmo tempo, também li sobre um estudo feito na Universidade Queen, no Canadá, que, apesar do baixo número de voluntários, concluiu que mulheres sentem mais tesão com uma gama variada de cenas, como ver mulher com mulher, homem com homem e até animais. Já os homens se mostraram excitados apenas com o que estava de acordo com sua orientação sexual, ou seja, o homem hétero se sentia estimulado por cenas de homens com mulheres, e isso mostra que as mulheres são mais flexíveis para se interessar que os homens, que seu universo sexual é mais rico. Estranho, então, eu achei estranho, né? Que os homens, fala que os homens têm um desejo sexual mais aguçado do que as mulheres. Como assim, já que as mulheres acabam se excitando mais por cenas diversas do que os homens? Eu acho que a gente, na verdade, se permite mais, sabe assim? Vamos ver, eu vi isso tudo, até vi um vídeo mostrando as reações e tal, e é muito legal porque as mulheres de fato se permitem, elas sentam e falam, ok, vamos ver o que está por vir. E de fato, deixam a coisa fluir. Os homens parece que já tem essa coisa do preconceito embutido no pacote, sabe assim? Ah, não sei, o que eu vou ver? E se tiver 2 caras aí, eu já não vou gostar, sabe assim? E aí eles ficam nessa coisa limitada de que só conseguem ter o desejo, de que só conseguem ter excitação com o sexo, com a sua orientação sexual. Mas assim, gente, o homem tem mais tesão. É tudo mentira. A gente tem muito mais desejo, muito mais excitação, e tá tudo bem também. Já vi mulheres com vergonha, sabe, de ter muito apetite sexual. Eu tenho mais apetite sexual que o meu marido. Não pode, não tá certo. Tá certo! Tá ótimo, e que bom que você tem muita excitação. Curte mesmo, aproveita mesmo e tá tudo bem, né? Sim. E outra coisa, os homens, as mulheres, aliás, a partir dos 40 anos, elas perdem um pouco a libido, né? E os homens não. Não sei se também isso é fato. Mas aí eu fiquei pensando, como que faz, então? Porque a conta não fecha, né? Num casamento, num casamento hétero, em que tá a mulher com mais de 40 anos começando a cair a libido e o homem lá, bonitão, ainda com a libido alta. Como que essa conta fecha, Nath? Aí essa conta fica difícil. A gente pensa que os homens, eles podem até reproduzir até muito mais velhos que uma mulher, né, que já fica mais difícil para conseguir engravidar. E essa questão da libido, às vezes, pode ser uma falta de conhecer o próprio corpo, que quando a gente gosta, a gente sabe do que a gente gosta, a libido pode ser bem mais interessante, mas a gente também tem que pensar que, se ele tem mais libido e você não está tão afim assim, não significa que pelo fato de você ser mulher, você tem que fazer algo para agradar, sabe assim? Você faz se você tiver vontade, se ele tá afim e você não, ele pode se virar. Tem uma série de brinquedinhos para homens também, ao contrário do que eles pensam, e o importante é a gente não fazer nada que a gente não tenha vontade. Mesmo a gente sabendo que, culturalmente, principalmente para algumas idades, é adequado você servir ao seu parceiro, que eu acho o fim da picada. E eu cresci, na verdade, com a minha mãe, ela foi casada com meu pai por quase 40 anos, meu pai já faleceu, mas era essa coisa de eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para apoiar, eu estou aqui para servir. Vamos combinar, né? Já não estamos mais vivendo neste momento, graças aos deuses. Você falando aí, veio um meme, não sei se você já viu, mulheres precisam servir os homens, aí é uma mulher com uma bandeja e a cabeça do homem na bandeja, assim. É isso. Faz isso. Faz isso. E a vida sexual na velhice existe, né?
Até você contou aí a história de uma mulher que teve seu primeiro orgasmo depois que ganhou um brinquedinho da neta. Essa busca pela sexualidade por mulheres mais velhas tem crescido também? Elas também estão indo atrás? Ou elas têm aquela vergonha tal do tempo delas por terem sido criadas de uma forma mais conservadora do que a gente? Não, tem crescido e elas têm se permitido mais. Principalmente, é muito doido dizer isso, mas principalmente depois que elas ficam viúvas, porque parece que elas se sentem mais livres, mais tranquilas, sem julgamento e sem culpa para experimentar a própria sexualidade. Tem um caso de uma outra cliente também, ela tem o parceiro dela, mas eles dormem, por exemplo, em quartos separados, e ela fala, ela é uma cliente bem parceirona nossa mesmo, e ela fala, eu tenho muito desejo, e ele não funciona mais, ela fala. Então, ela sempre compra os brinquedinhos, ela se vira super bem sozinha, e ela fala que ele também já não quer mais graça. Então, para ela, foi uma libertação, que ela fala, para mim, eu fiquei no melhor dos mundos, porque não tinha nenhum prazer, não tinha nenhuma excitação com ele, e sozinha, nossa, eu me realizo. E ela experimenta coisas diferentes, cosméticos e brinquedinhos, e a gente estava falando de uma mulher de 69 anos, né? Então, isso é muito legal, muito maravilhosa. E uma outra, que ela já é mais velha, ela já tem 80. Se você conversa com ela, você não fala que aquela mulher tem 80 anos de idade, super bem resolvida com a sexualidade dela, porém, depois que o marido faleceu, há um pouco mais de 10 anos. E tem crescido, elas têm ligado, elas têm mandado mensagem. E essa questão de o sexo na maturidade, se é que eu posso dizer assim, é muito colocado no sentido, ai, a minha avó, não, ela não faz sexo, meu avô não faz sexo, não, eles não têm. Gente, são pessoas têm sexualidade, pessoas têm desejo, pessoas têm fantasia, e não é porque ela tem X idade ou Y idade que isso vai interferir no desejo dela. Pode ser que ela tenha 90 anos e esteja com essa sexualidade dela batendo assim nas alturas, como a gente sabe que tem mulheres de 20 anos que estão fazendo acompanhamento porque a gente não tem tanto desejo assim. E acho que a gente precisa normatizar, sabe, essa questão do desejo, porque ou você tem que ser assim ou você tem que ser assado. Ou você precisa fazer isso ou você precisa fazer aquilo. Se a pessoa está bem, se a pessoa está feliz, deveria ser o mais importante, né? Não ela se encaixar dentro de padrões. E, Nath, o pompoarismo, o que é, quais os benefícios, como que ele funciona? Não sou uma especialista em pompoarismo, então não sou a pessoa mais adequada para trazer todas as informações, mas o pompoarismo, se bem feito, se bem aplicado, ele é indicado até por fisioterapeutas pélvicas em vários casos de disfunções, como, por exemplo, a bexiga caída, a questão de você fortalecer o músculo do seu assoalho pélvico. Eu brinco que o pompoarismo é uma academia para a nossa pepeca. Então, nada mais são do que exercícios para você fortalecer o seu assoalho pélvico da sua vulva, da sua vagina. Algumas pessoas trazem o pompoarismo como forma de você agradar o seu parceiro, porque você chupita, você expulsa, você suga, você tique-tique no pênis. Honestamente, para mim, essa não é a parte mais incrível do pompoarismo, é de fato a saúde íntima, a saúde da nossa região íntima. Legal, já para dar aquela introdução para quem sabe mais para frente a gente trazer esse tema aqui. Muito legal. Então, se você está gostando desse assunto aqui, fica aqui ligada que semana que vem tem continuação dessa conversa aqui com a Nath. Eu vou conversar com ela sobre vibradores, apenas sobre esses brinquedinhos sexuais. E eu tive que separar em 2 episódios aqui, porque teve muita coisa pra gente perguntar, né, Nath? Antes de finalizar esse episódio, quero saber uma dica para você dar pra gente, uma dica da semana. Pode ser um livro, uma série, um filme, música ou até algo para se fazer. Perfeito. Olha, tem um livro que eu li, eu fiquei encantadíssima, que se chama Viva a Vagina. É um livro que você passeia por tudo que você pode imaginar quando a gente fala da nossa sexualidade, da nossa anatomia, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Então, é um livro fantástico e super gostoso de ler. Então, fica aqui a minha indicação. E quem quer conhecer mais você, onde te encontra nas redes sociais? Me encontro lá no @Dona Coelha no Instagram e no Dona Coelha canal lá no YouTube e também no @Nathalie Gucci no Instagram, que aí é o meu perfil pessoal.
Adorei falar sobre esse assunto. Obrigada por trazer esses detalhes, trazer mais informação aqui pra gente, Nath. Eu que quero agradecer, Thaís, foi um prazer imenso conversar com você sobre a sexualidade, que é um assunto tão importante para a gente trazer agora, mais para frente e sempre. E já estou muito ansiosa para o nosso papo sobre vibradores, que eu amo de paixão, boas vibrações. Adorei. E quero agradecer também aqui a você que tem me acompanhado nessa terceira temporada ou que me acompanha desde a primeira temporada. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. E se você tem gostado do conteúdo por aqui e sente que quer ajudar de alguma forma esse podcast para que ele continue crescendo por mais temporadas, eu te convido para o nosso financiamento coletivo, em que você pode doar aí mensalmente a partir de apenas R$5 por mês. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. Mas se não puder ajudar aqui dessa forma, você pode contribuir também compartilhando esse podcast com quem você conhece. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. Semana que vem, então, a gente volta aqui para falar sobre vibradores. Até lá, beijo, tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.